E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, vamos chegando aí na nossa aula 07, certo? Sobre arquitetura cliente-servidor, né? A arquitetura cliente-servidor, como a gente já viu em sala, né, há alguns dias, ela é uma arquitetura importante que define não só a contextualização de várias integrações, né, de vários aspectos acerca da arquitetura cliente-servidor para redes, como também da própria arquitetura cliente-servidor para sistema distribuído. Professor, não entendi o que você falou, né? A arquitetura cliente-servidor ela é um modelo completo, né? Um modelo funcional, né? Tem gente que chama como modelo, tem gente que chama como padrão, que esse padrão é importante para que a gente possa ter uma noção acerca da composição de quais conexões vão haver entre os clientes e o servidor, tanto no contexto de rede, para um contexto de software, né? Como a gente já veio falando também, e que essa comunicação ela seja importante para que você define quais níveis seu sistema distribuído vai poder trabalhar, né? Rapidamente, só conceituando, a arquitetura cliente-servidor ela é basicamente formada por esse desenho que está aqui no quadro, certo? Você vai ter em um nível mais baixo, né, um nível mais de hardware, como a gente costuma falar no nosso dia a dia. Uma representação aqui baseada em requisições. Essas requisições por praxe, né, no caso por padrão, elas geralmente saem dos clientes, vão para os servidores, né? O cliente é aquela entidade que vai ter não obrigatoriedade total de processar os serviços que estão sendo realizados nele. E os servidores geralmente são aqueles repositórios que os clientes acessam informações, gravam informações, registram as informações para que a partir dali eles consigam realizar as suas operações, né? Como a gente já vem falando, trata-se de uma requisição e de uma resposta, certo? Essa requisição em si é uma requisição, no primeiro nível, é uma requisição a nível de rede, né? Seja uma requisição inicialmente de autenticação, como a gente costuma falar, utilizando TCP/IP, que é o handshake, como a gente viu nas aulas de rede, né? Uma autenticação que ela é um request and response, basicamente utilizando aquela notação de confirmação e recebimento ou não de respostas de mensagem através do protocolo TCP, né? Aquelas mensagens de sinalização que a gente costuma ver na disciplina de rede, né? Utiliza a notação de portas também. Por que portas? Porque você vai ter que ter um direcionamento de onde para onde você vai estar vindo. Como é uma movimentação de requisições, e essas movimentações são baseadas através de mensagens, essas mensagens são direcionadas pelos serviços através das portas. E roteamento, porque você vai trabalhar com redes LANs e redes WANs para que você possa justamente ter esse norte, de onde para onde você vai atuar. Para um nível superior, a arquitetura cliente-servidor, ela vai trabalhar com processos, né? Esses processos são parecidos com o processo que a gente utiliza nas redes de computadores, só que a diferença básica é a seguinte. Aqui a gente trabalha com processo de rede, ou protocolos da camada ou das camadas da pilha TCP/IP, né? E aqui acima você trabalha com processo de sistema distribuído. Se no caso aqui embaixo você trabalha com o protocolo das camadas da pilha TCP/IP, aqui você vai trabalhar com protocolos de comunicação, que são protocolos que especificam parâmetros, entradas, saídas, né? Métodos, funções e uma série de outras, digamos, regras que você vai atribuir ao longo da arquitetura que você vai estabelecer do seu sistema, como a gente viu lá nas primeiras aulas, né? E a partir daí conseguindo especificar essa interface que a gente está vendo aqui no quadro, né? Para a nossa disciplina em si, a gente vai estar trabalhando com basicamente clientes e servidores de modo prático, né? Como a gente já vinha falando, né? Vou falar rapidamente sobre os tipos de clientes que são importantes para que a gente possa ter esse retorno, certo? E como é que esses clientes atuam diretamente nessa arquitetura que a gente acabou de falar. Sobre os clientes, nós temos basicamente dois tipos. Temos os clientes terminais, que são aqueles clientes conhecidos como estações, né? Estações burras, que são estações que não necessariamente precisam iniciar o processo ou armazenar, ou mesmo realizar aquele processo de maneira iterativa, de maneira contínua, junto com os servidores, né? Em tese, o cliente ele armazena apenas uma interface ou uma rede, que a gente chama, que é um espelho, né? Acerca daquele processo que está sendo criado. O cliente solicita e fica rodando ali apenas, como a gente costuma dizer, um time acerca daquele funcionamento, daquele processo que ele está especificando. É uma estação burra, né? Uma estação que não instala o software nela para que você de fato realize uma operação, certo? O cliente participativo já é um pouco diferente, porque esse cliente ele tem como função dividir a carga, balancear essa carga. O servidor ele tanto realiza o processo de autenticação, no caso requisição cliente e autenticação servidor, certo?
mas em tese parte do software está instanciado no próprio cliente. Fica um pedacinho do código-fonte no cliente e um pedacinho do código-fonte no servidor, no cliente participativo, certo? E no cliente terminal não fica nenhum código-fonte no cliente. Todo código-fonte, os processos, instâncias, parâmetros, tudo fica declarado no cliente, no caso no servidor, certo? Professor, onde é que a gente pode ver exemplos de clientes terminais, certo? Grandes redes de empresas que têm grandes malhas de sistemas distribuídos, né? No caso, há necessidade da criação de mainframes, data centers, e que não há uma viabilidade em relação ao gerenciamento dessa malha, no caso desse software. E onde é que a gente vê clientes participativos, né? Em redes também grandes, mas que se tenha um controle direto e um acesso direto àquelas máquinas dos clientes. Imagine se você tiver uma grande rede varejista, né, de comércio, como a gente vê hoje no mercado, né, venda de eletrodoméstico em si. E você tem muitas unidades ou muitas filiais. Não tem como você ir máquina a máquina, instalar um pedacinho daquele software naquele determinado computador. Mas se você tiver uma rede de indústrias, né, em que cada indústria vai ter uma sede especificamente implantada para um CPD, para um NTI, e que os clientes têm condições de, quando eu falo clientes, as máquinas, né, tem condições de ter o fácil acesso e não é uma quantidade tão exorbitante, que nesse exemplo que eu citei anteriormente, o pessoal utiliza também esse cliente participativo, né? Sobre os servidores, o que é que a gente pode falar sobre os servidores? Bom, os servidores nós temos vários, dos quais eu listei 4 tipos, certo? Iterativo, concorrente, com estado e sem estado. Iterativo é aquele servidor que ele, para cada requisição que ele recebe do cliente, ele vai trabalhar individualmente aquela requisição e vai estabelecer uma espécie de sleep para que o cliente só continue os serviços que ele exerce após o momento que a requisição ela for atendida. Ele não tem condições de processar várias requisições simultaneamente, de maneira que o cliente fica dependente daquele servidor para que de fato você consiga trabalhar em uma determinada operação. Qual seria um exemplo do servidor iterativo, né, para ficar mais claro? Um servidor de processos, digamos assim, um pouco mais críticos, que você exige que para cada acesso a uma determinada funcionalidade, o cliente, apenas um cliente, ele vai ter que fazer aquela funcionalidade por vez, para poder justamente não dar choque, não dar controle ou um contraste de acesso ou de gravação da edição para uma determinada função que você pode ter, né? Vai depender muito da arquitetura da rede em si para que você possa configurar. O concorrente é aquele que ele tem uma espécie de multithread, ele consegue gerenciar vários processos, várias requisições e respostas de maneira simultânea. E que essa requisição, aquela resposta, ela pode ser realizada de maneira, digamos que, iterativa, só que no contexto de gerenciamento. Com o professor iterativo de maneira de gerenciamento, né? A concorrência ela se dá pelo controle do processamento. Cada cliente ele vai poder ter acesso e nem por isso ele vai precisar parar o serviço que ele está sendo oferecido para que justamente a requisição ela seja atendida. Os processos que estiverem rodando são atendidos simultaneamente, independente dos clientes que estejam acessando ele. Onde é que isso aqui é utilizado? Na maioria dos servidores atuais, né? Que você tem mais de um serviço rodando simultaneamente e que um serviço depende um do outro para ser realizado, né? Servidor com estado e sem estado. Isso é muito parecido com aquela parte de especificação do protocolo de usuário, que é justamente você padronizar todo o caminho ou todos os parâmetros que você vai ter que guardar, que o sistema vai ter que guardar para ele autenticar uma certa operação. Como? Com o estado, quando ele vai delimitar um tempo, um time, né, para que justamente todas as mensagens que o cliente ele gera ou que o próprio servidor gera, elas sejam armazenadas para que as operações sejam mais integradas. Quer dizer, a interface especifica quais são os dados. Esses 3 exemplos aqui, que são 4, são mais simples. E esses dados precisam ser armazenados para que justamente o cliente ele se torne, digamos, mais dinâmico. Quando ele faça só o servidor consiga processar aquilo de maneira mais rápida. Professor, como poderia citar exemplo, né? Similar ao estado de sessão que você utiliza na sua conta de e-mail, na sua rede social, né? Seria mais ou menos para aquela lógica, né? De guardar informações. E o sem estado é aquele que ele não armazena mensagens, né? Imagine que você vai ter vários clientes ou vários serviços que, para aquele contexto, não se torna interessante você estar mapeando ou você guardando parâmetros ou entradas, né? Ou até mesmo essa parte de especificação da própria rede, por questão de segurança, questão de desempenho também. A gente sabe que se guardar mensagem, se armazenar mensagem, o desempenho vai ser maior, o processamento vai ser maior. Enfim, as outras atividades que você vai desempenhar vão ser bem mais complexas, beleza? Bom, estamos concluindo aqui nossa aula.
No caso, na próxima aula 08, a gente vai dar encerramento dessa parte de cliente-servidor e nós vamos entrar na toda a infraestrutura e toda a configuração, toda a teoria acerca dos objetos remotos e das tecnologias e framework Java para desenvolvimento distribuído. Beleza, galera? É isso aí, até breve.